Olá, que a graça de Jesus esteja em nossos corações neste momento, para que possamos compreender a sua palavra por meio do estudo de mais uma lição. E o santuário será purificado. Irmãos, em Daniel 8, verso 14, diz assim: Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Querido irmão, querida irmã, o santuário terrestre, feito por Moisés, a pedido de Deus, era uma figura do santuário celestial. O dia da expiação, realizado ali no meio do povo de Israel, também era uma figura do trabalho, do sacrifício de Cristo, do trabalho que Cristo realizaria no santuário celestial em favor da humanidade, em favor do seu povo. Então, nós precisamos compreender a palavra do Senhor a respeito desses assuntos, compreendermos o santuário celestial de vital importância. A guerra entre o bem e o mal começou no santuário celestial, a guerra da adoração, quando Satanás quis tomar o lugar de Deus, o trono de Cristo. E esta guerra vai finalizar ali com a obra de purificação do santuário, onde Cristo, então, realiza o seu trabalho em prol do seu povo. No passado, o povo vivia o dia da expiação no santuário terrestre. O dia do juízo, que era passada a vida de todo o povo diante de Deus. E hoje nós vivemos, então, também o dia da expiação, o dia do juízo, em que cada nome de cada ser humano é passado, então, diante do tribunal divino. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes, pessoas que tiveram toda a oportunidade e que rejeitaram a palavra do Senhor, pessoas que foram rebeldes contra a palavra do Senhor e pessoas que foram fiéis à palavra de Deus. Em qual grupo nós estamos? Precisamos analisar a nossa vida, fazer uma reflexão, um exame de consciência para ver como estamos vivendo nesse período de juízo investigativo. Então, o dia de purificação no santuário celestial significa que nós estamos vivendo no dia do juízo, juízo investigativo, juízo em que toda a humanidade prestará contas a Deus. E esse julgamento começou pela casa do Senhor, pelo professo povo de Deus, ao final dos 2.300 anos ou 2.300 dias proféticos. Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início, então, à obra de purificação do santuário, a obra de expiação, a obra do juízo investigativo celestial, a obra do juízo. Então, de 1844 para cá, Cristo tem realizado a investigação do seu povo, do seu professo povo. De 1844 para cá, Deus está julgando o seu povo, o seu professo povo, todos aqueles que tiveram oportunidade de conhecer a verdade e todos aqueles que rejeitaram a verdade. Então nós temos visto, irmãos, as profecias se cumprindo aos nossos olhos. E como está a nossa vida com Deus nesse momento do juízo investigativo, em que nossa alma pode estar sendo apresentada diante do tribunal divino, como está a nossa vida para enfrentarmos o juízo de Deus. Irmãos, precisamos nos apegar mais e mais a Cristo. Só pelos méritos de Cristo é que nós podemos sair desse juízo aprovados. Pelo caráter de Cristo, pela intimidade que temos com Ele, que precisamos ter com Ele. É por meio de Cristo que nós alcançamos, então, a redenção. É em Cristo Jesus, que é o nosso advogado, é em Cristo Jesus, que é o nosso mediador, que alcançamos, então, a misericórdia de Deus. É em Cristo Jesus que nós alcançamos verdadeiro arrependimento, encontramos verdadeira conversão de vida, encontramos, então, a pureza, somos transformados e somos purificados em Cristo Jesus. Por isso nós devemos a cada dia nos apegar a Cristo, a sua palavra, e colocar na nossa vida prática, porque só por meio de Cristo nós alcançamos, então, verdadeira redenção diante do julgamento divino em que passa a vida do professo povo de Deus
Quem sabe a minha vida, a sua vida, já deve estar passando diante do tribunal divino. A salvação humana só se tornou possível através do sofrimento e morte do Filho do Homem. Então, somente Cristo é o mediador. Somente Cristo tem o poder de nos reconectar com o Pai. Pelo Espírito Santo, Deus deseja restaurar sua imagem na humanidade. O Espírito Santo toca em nossos corações, na nossa mente, né? Falando, aceite a Cristo, se volte para Cristo. Deixe essa vida de pecado e se volte para Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, trabalhar na nossa mente, nos levar de volta a Cristo. Além disso, quer introduzir um novo e vivo princípio de vida na mente que o pecado contaminou. Devemos estudar a cruz de Cristo. Ela deve prender a atenção e cativar as afeições. O sangue que foi derramado pelos pecados purificará e limpará a mente e o coração de todo tipo de egoísmo. O primeiro tópico vem nos falando com oração e jejum. A letra A, explique como Daniel, um profeta a quem Deus honrou grandemente, não se considerava livre da necessidade de estudar os escritos de outros profetas. Daniel 9, 2, Jeremias 29, 10. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Então nós vemos aqui o exemplo de Daniel. Daniel, mesmo sendo um profeta, ele era um grande estudioso da palavra de Deus. Daniel buscava o conhecimento da palavra do Senhor, era um afinco pesquisador da palavra de Deus por meio dos livros da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, por exemplo, dos livros de Jeremias, né? E ali, estudando o livro de Jeremias, ele compreendeu a profecia em que Israel seria levado à Babilônia. E Babilônia conquistou Jerusalém. E então os israelitas ficariam cerca de 70 anos ali, então, como sobreviventes, né? Como cativos na terra de Babilônia. Então, Daniel, ele buscava o conhecimento, o porquê está acontecendo essa situação nos meus dias, porque o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. E Daniel, então, buscou no livro de Jeremias, buscou na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, né? Nos livros que já existiam no seu tempo, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e ele encontrou as respostas, né? Encontrou ali, então, a profecia dos 70 anos que o povo de Israel ficaria cativo em Babilônia, buscou entender as profecias de Jeremias, que Deus usou Jeremias, onde Jeremias profetizou esse cativeiro do povo de Israel em Babilônia durante 70 anos, e também que um dia o Messias viria e reinaria com seu povo nesta terra. Então nós vemos aqui Daniel, mesmo sendo um homem íntimo de Deus, ele buscou estudar pelos escritos dos outros profetas. Uma pessoa afinca em estudar, uma pessoa que estava atenta ao que a palavra de Deus revelada queria dizer para ele, né? Mesmo sendo um profeta, ele tinha essa necessidade de estudar as escrituras sagradas. E nós, irmãos, o que estamos fazendo para compreendermos o tempo em que nós estamos vivendo, o período de juízo, de expiação em que nós estamos vivendo diante do julgamento divino? Será que nós compreendemos essa situação? Precisamos então seguir o exemplo de Daniel, estudar mais e mais a palavra do Senhor. A cada dia devemos estudar mais e mais as profecias, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, são essenciais para compreendermos o tempo dos últimos dias em que nós estamos vivendo. E Daniel então nos deixa esse exemplo de alguém estudioso, que buscava constantemente entender a palavra do Senhor para compreender o tempo que estava vivendo
e para compreender a história da humanidade, para compreender o futuro da humanidade, para compreender o juízo que a humanidade iria enfrentar futuramente. E nós, assim, temos o privilégio hoje e temos o dever de estudarmos a palavra do Senhor para compreender a sua vontade para nós, para o seu povo. Nós temos, então, aproveitado as oportunidades, o privilégio que nós temos hoje. Nós temos a Bíblia completa, né? Tantas palavras, tantas profecias nós podemos estudar, ou nós temos sido omissos na questão de estudar a palavra de Deus para compreendermos o tempo em que estamos vivendo. Precisamos analisar, irmãos, a nossa vida como está diante de Deus e o estudo da palavra de Deus na nossa vida como está, né? Será que estamos nos alimentando desta palavra que é poderosa e eficaz para transformar a nossa vida e para nos guiar no caminho correto diante de Deus? A letra B. O que devemos estar dispostos a fazer para entender os escritos dos mensageiros que Deus designou? Daniel 8:27, Daniel 9:3, Daniel 10, de 1 a 3. O que nós devemos fazer, irmãos, para entender os escritos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a qual Deus revelou o futuro da humanidade? O que nós devemos estar dispostos a fazer? Será que nós temos tirado, irmãos, tempo para estudar a palavra de Deus? Para meditar na palavra de Deus? Para tentar compreender o tempo que nós estamos vivendo, orando ao Espírito Santo para nos dar sabedoria? Precisamos estudar, irmãos, com espírito de oração, com espírito de jejum e oração, né? Orando, jejuando. Alguns pontos que nós não compreendemos, e o Espírito Santo vai trazer a compreensão quando nós continuarmos a estudar a palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui na história de Daniel 8:27, e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco. Então nós podemos ver aqui, irmãos, tirando por esses textos, o que Daniel fez. Veio a profecia para ele, a visão, e ele não entendeu no primeiro momento. Não compreendeu a palavra que Deus estava trazendo, através dos estudos também que ele estava fazendo e da visão que recebeu, não estava compreendendo algumas coisas. Então ele se dirigiu a Deus em oração, em jejum, tanto que ele até enfraqueceu, né, um pouco, até ele se recobrar. Mas ele voltou aos estudos e voltou para Deus. E Deus ouviu a oração, esclarecendo a visão para ele. Conosco não é diferente, irmão. Se temos dúvida acerca de um ponto da palavra de Deus, acerca de algum assunto, precisamos estudar a palavra do Senhor e buscar a compreensão por meio da oração, do estudo da palavra de Deus, da oração, do jejum, né? E deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida e não pararmos de estudar, continuarmos estudando, até que Cristo nos mostre, né, por meio da sua palavra revelada, o caminho, né? Sane todas as nossas dúvidas. E Deus fará, assim como ele fez com Daniel no passado, ele também fará com cada um de nós, todos aqueles que o buscamos por meio da oração, por meio do estudo da sua palavra, jejum e oração, e não buscamos nas filosofias humanas, nos bancos acadêmicos de faculdades, né? Porque são teorias humanas que não respondem realmente o futuro da humanidade, a história da humanidade. Mas a palavra de Deus responde o futuro de cada ser humano, daqueles que aceitaram a Jesus e daqueles que não aceitaram. Precisamos então a cada dia nos voltar para a palavra do Senhor com a atitude de humildade, nos humilharmos diante de Deus, assim como Daniel. Senhor, me mostre a tua vontade por meio da tua palavra. A atitude de humildade é muito importante, oração e jejum. Essa situação os ensinaria a examinar mais cuidadosamente o fundamento da sua fé e a rejeitar tudo por mais amplamente aceito pelo mundo cristão, que não se fundamentasse nas escrituras da verdade. Então tudo que fundamenta a nossa fé é a palavra de Deus. O que fundamenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então tudo que é o contrário, tudo que não vem, né, de acordo com a palavra do Senhor, nós devemos rejeitar. Por isso nós devemos estar em espírito de oração,
buscando sempre ao Senhor, vigiando, orando, jejuando para compreendermos a sua palavra. O segundo tópico vem nos falando os 2.300 dias. A letra A, o que comprova que o anjo Gabriel veio esclarecer o profeta sobre a explicação de uma visão passada. Daniel 9, 20, 23, 26, 27. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E ele firmará concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos aqui, irmãos, o próprio Daniel deixou claro que Deus enviou, deixou registrado que Deus enviou por meio do anjo Gabriel a explicação que ele precisava para compreender a visão dos 2.300 dias ou 2.300 anos, porque na profecia um dia significa um ano. Então nós vemos aqui que o próprio anjo Gabriel, quando Daniel se colocou a orar, Daniel já tinha desfalecido, mas ele se colocou a orar ao Senhor, porque ele não estava compreendendo aquela visão. Então, no meio da oração de Daniel, pessoalmente, Deus enviou pessoalmente o anjo Gabriel para que pudesse esclarecer a Daniel as suas dúvidas acerca das visões que ele tivera. Então, no meio das suas orações, o anjo Gabriel veio da parte de Deus para fazer Daniel compreender a visão dos 2.300 anos. Por isso, ele buscou fervorosamente entender o significado da visão. Não conseguia compreender a relação entre os 70 anos de cativeiro, conforme preditos por Jeremias, e os 2.300 anos que deveria decorrer antes da purificação do santuário de Deus. O anjo Gabriel lhe deu uma interpretação parcial. Mas quando o profeta ouviu as palavras, a visão durará muitos dias, acabou desmaiando. Foi o anjo Gabriel, o anjo imediatamente abaixo do Filho de Deus, em posição que lhe trouxe a mensagem divina a Daniel. Então, Daniel não estava compreendendo a relação dos 70 anos com os 2.300 anos, ali das profecias, onde o período profético decorreria todos aqueles reinos que Daniel viu, Passaria o reinado de Israel, passaria então para a Babilônia, depois passaria para a Grécia, Medopérsia, depois Grécia, até chegar Roma, até chegar então os dias atuais, Isso passaria 2.300 anos, onde se finalizaria esse período e ao final dos 2.300 anos começaria a obra de Cristo. Cristo passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. E ao fazermos então a matemática, a contagem dessas datas que depois Daniel entendeu, porque nesse momento ele não havia entendido, por isso o anjo voltou novamente, o anjo Gabriel, para falar com ele. Ao final desses 2.300 anos, chegamos ao ano de 1844,
onde Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo, e essa obra de purificação no santuário celestial e não no santuário terreno, onde muitas pessoas interpretaram equivocadamente, pensando que já era a volta de Cristo, e Cristo estava passando do lugar santo para o Santíssimo para começar a obra de intercessão em favor do seu povo. Então, de forma mais específica, na expiação, o dia do juízo, que é o período que nós estamos vivendo de 1844 para cá, o juízo investigativo. Então, o anjo de Deus foi a Daniel para lhe mostrar, para trazer luz, para lhe trazer esclarecimentos a respeito da profecia. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então ele veio esclarecer sobre o trabalho de Cristo, que Cristo realizaria no santuário celestial ao final dos 2.300 dias ou 2.300 anos. A partir dali se iniciaria então o período de juízo investigativo, e essa profecia ela terminaria quando começasse o juízo investigativo, ao final dos 2.300 dias, a partir quando nós estudamos a história e a contagem profética de 1844 para cá. Que ordem dada, letra B, que ordem dada anteriormente a Daniel ainda estava incompleta, e a que se referia à explicação inacabada. Então, completando a pergunta anterior, o anjo começou a falar para ele sobre as 70 semanas, depois, ao final, sobre as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ficou incompleta porque Daniel desmaiou, de tantas informações que ele recebeu. Mas depois, ele orando novamente, o anjo veio e lhe trouxe a informação. Agora, completando até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O santuário celeste, Então, durante esse período de 2.300 anos, passariam todos os reinos, nessa terra, em que Daniel teve a visão dos animais, a visão da estátua, todos aqueles reinos que nós já falamos nas lições passadas. E ao final dessas 2.300 tardes e manhãs, a partir de 1844, conforme a contagem histórica e profética, o dia da expiação, o juízo investigativo começaria, começando pela casa de Deus. Então Daniel ele começou a ter essas visões, a ter a compreensão do que aconteceria nos últimos dias com o povo de Deus. E como se iniciaria o juízo de Cristo, o juízo celeste, o trabalho de Cristo, o trabalho de Deus, das testemunhas, o juízo completo ali. Ele teve esse vislumbre, essa visão, e ele compreendeu agora, quando o anjo veio completar a explicação da visão. Então ele havia agora compreendido a contagem do tempo, porque Daniel no começo não compreendeu a contagem do tempo. Era muita informação e ele teve dificuldade, mas pela sua oração, pela sua humildade, pela sua humilhação diante de Deus, Deus lhe fez compreender, ter a clareza de entendimento a respeito dos acontecimentos finais. Deus tinha enviado o anjo Gabriel a Daniel com o claro objetivo de explicar-lhe o ponto confuso da visão do capítulo 8, que era a declaração relativa ao tempo. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como povo, devemos ser estudantes dedicados da profecia. Por isso, não devemos descansar até que nos tornemos inteligentes com respeito ao assunto do santuário, que as visões de Daniel e João apresentam. Esse tema lança grande luz sobre nossa posição e obra atuais. Nos dá prova inconfundível de que Deus nos guiou em nossa experiência passada. Ele explica nosso desapontamento em 1844. Além disso, nos mostra que o santuário a ser purificado não era a terra, como havíamos suposto, mas que Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial naquela época. Desde então,
Ele tem realizado ali a obra final de sua função sacerdotal em cumprimento das palavras do anjo ao profeta Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O terceiro tópico vem nos falando o princípio dia por um ano. O princípio, um dia por um ano. A letra A, como devemos entender um dia profético? Ezequiel 4, verso 6, Números 14, 33 e 34. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Neemias 14, 33 e 34. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número de dias, dos dias em que espiastes esta terra. 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então, profeticamente, um dia representa um ano. Então, quando nós lemos na Bíblia 2.300 dias, significa 2.300 anos proféticos e históricos, né? Então, tudo que ocorreu nesse período foi confirmado tanto na profecia quanto na história. E Deus levantou reinos nesse período, Deus abateu reinos nesse período, levantou Babilônia, Medo-Persa, Grécia, todos eles foram levantados, depois foram abatidos, né? E em toda essa situação nós devemos entender esse princípio, um dia por um ano. Então, profeticamente, um dia representa um ano. Em profecia, um dia representa um ano. Confira em Números 14, 34, Ezequiel 4, verso 6. Como sabemos que as 70 semanas de Daniel 9 fazem parte dos 2.300 anos, 2.300 dias de Daniel 8, além da razão dada nas perguntas anteriores, além do mais, o que deveria ocorrer durante esse intervalo de tempo. Então nós temos aqui, irmãos, as 70 semanas que fazem parte dos 2.300 anos, 70 semanas convertido, né? Dão 490 anos. Foi o período de graça que Deus deu para o povo judeu. O povo judeu já tinha sido escolhido há muito tempo por Deus para ser o povo que levasse a verdade aos outros povos, às outras nações. Mas esse povo, ele rejeitou a Cristo, né? E esse foi um período de graça que Deus deu até a morte de Estevão. Até a morte de Estevão, o povo de Israel ainda tinha um período de graça. Depois, a porta da graça se fechou para aquela nação como povo, né? Como indivíduos ainda está aberta, mas como povo, representante de Deus, foi passada essa chance né? Essa chance para eles. Deus foi passando para outros reinos como seu representante, né? Deus foi deixando então o seu remanescente desde aquele tempo. E nesse período também nós podemos ter aqui a compreensão do que aconteceu. Nesse período das 70 semanas, ou no período de 490 anos, período de graça para o povo de Israel. Nesse período aqui nós temos a morte de Cristo, o ungido seria tirado, necessário o sacrifício. Depois que Cristo morreu, não precisava mais de sacrifícios de ovelhas, bodes e animais, né? Porque Cristo, o verdadeiro sacrifício, havia morrido de uma vez por todas, então, estando no lugar do verdadeiro sacrifício, né? Um lugar que realmente ele deveria estar aqui dentro do contexto profético. Cristo morreu, cessando a questão do sacrifício. Não foi mais preciso o sacrifício de animais. Uma das coisas que aconteceu, né, dentro desse período, então Cristo morreu, também a morte de Estevão, né? A nota nos esclarece bem melhor também. Depois de ordenar a Daniel, toma, pois, bem sentido na palavra e então entende a visão. As primeiras palavras do anjo são:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida como determinada significa literalmente cortadas, ou então separadas, né? Aquele período foi separado com um tempo de graça para o povo de Israel se arrepender dos seus pecados, se voltar, reconhecer a Cristo como Salvador. Mas aquele povo não reconheceu, né? Por isso a presença de Deus foi retirada, né? Daquele povo como povo condutor, ou povo que guardava a palavra do Senhor, depositários da palavra do Senhor, né? A palavra aqui traduzida significa literalmente cortadas. O anjo declara que as 70 semanas representa 1490 anos, na verdade. E estão cortadas, separadas especialmente para os judeus. Entretanto, do que foram cortadas, como os 2300 dias eram o único período mencionado no capítulo 8, deve ser o intervalo do qual as 70 semanas foram cortadas. Então, as 70 semanas fazem parte dos 2.300 dias, né? 490 anos estão incluídos nesses 2.300 dias. E ambos os períodos devem começar ao mesmo tempo. O anjo declarou que a publicação da ordem para restaurar e edificar Jerusalém é a data inicial das 70 semanas, ou 490 anos. Se fosse possível encontrar a data desse decreto, então também se determinaria o ponto de partida para o grande período dos 2.300 dias. Então, quando nós estudamos mais a fundo, que é um outro estudo mais à parte, né? A matemática, até se encontrar essas datas e a evolução desses anos, nós vamos ver que esse período de 2.300 dias finalizou em 1844. E de 1844 para frente começaria a purificação do santuário, né? O período de juízo investigativo, que é o período que nós estamos vivendo nesse momento. O plano da salvação já está nos desígnios do infinito desde a eternidade. Então, dentro desse período aconteceu, né, toda aquela situação que Daniel viu nas suas visões, né? Reinos foram levantados e reinos foram abatidos, né? Até chegar ao período romano, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, período romano, né? Roma pagã, Roma papal, até que nós podemos ver aqui os dias atuais, né? Que é o período de juízo investigativo em que nós estamos vivendo. Daniel, lá no passado, teve acesso a todas essas informações pelas visões que Deus lhe deu e pelas explicações que Deus enviou por meio do anjo Gabriel. E hoje nós temos acesso também para compreendermos, né, a história desde o passado, vendo que ela foi se cumprindo ponto a ponto, e hoje também está se cumprindo lá no céu, na purificação do santuário, também nos acontecimentos aqui terrenos que nós estamos envolvidos. O Evangelho é a revelação do amor de Deus aos seres humanos e significa tudo o que é essencial para a felicidade e bem-estar da humanidade. A obra de Deus na Terra é de incalculável importância e é o objetivo especial de Satanás escondê-la da vista e da mente para que ele possa fazer suas tramas sedutoras terem êxito na destruição daqueles por quem Cristo morreu. Então, Satanás, nesse período que nós estamos vivendo, quer atrapalhar-nos, né? Quer tirar Cristo do centro, quer tirar Cristo da mente das pessoas, porque Cristo é o único que pode nos salvar. E nesse período que nós estamos vivendo, período de últimos dias das profecias, nós devemos nos apegar mais e mais a Cristo. Cristo é o centro da salvação. Cristo é a salvação. A Ele devemos nos apegar, devemos nos estudar a palavra do Senhor, os livros de profecia, para compreendermos os últimos dias, os acontecimentos e a obra de juízo que está acontecendo no céu em favor de cada humanidade, de cada ser humano, em favor de cada um de nós, para que nos achemos, então, diante do trono divino, representados por Cristo, por meio dos seus méritos, possamos achar graças diante de Deus. O quarto tópico vem nos falando a explicação dos termos. Como se cumpriram as expressões dar fim aos pecados ou oferta pelo pecado? Hebreus 9, 24 e 26. Hebreus 7, 26 e 27. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes,
como sumo sacerdote cada ano no santuário como sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Hebreus 7, 26, 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, e oferecendo-se a si mesmo. Então nós vemos aqui, irmãos, essas expressões dar fim ao pecado, né? Oferta pelos pecados. Nós vemos que nas leis cerimoniais o cordeirinho era oferecido, né, no lugar do pecador, simbolizando a obra de Cristo, que Cristo viria futuramente fazer, representava a obra do sacrifício de Cristo. E quando Cristo, o verdadeiro sacrifício, veio e morreu, não precisava mais dessas ofertas pelo pecado. Ele deu fim a todo esse sistema, porque Cristo é a verdadeira oferta pelo pecado. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote no céu, intercedendo por cada um de nós, né? Então, quando Cristo morreu, esse sistema sacrificial, que era simbólico do santuário celeste, simbólico de Cristo, não precisou mais continuar, ele foi finalizado, porque Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Durante 4.000 anos, esse sistema vigorou, mas agora, na morte de Cristo, esse sistema então foi finalizado. Foi quando o tipo se encontrou com o antítipo, a sombra se encontrou com a realidade. Com o grande sacrifício oferecido no Calvário, encerrou-se aquele sistema de ofertas que por 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. O símbolo encontrou a realidade e esse evento encerrou todos os sacrifícios e oferendas do sistema cerimonial. A letra B, como a reconciliação ocorreu, 2 Coríntios 5, 19 e 20. Irmãos, por causa do pecado, nossos primeiros pais caíram no pecado, né? E por causa do pecado, o ser humano foi afastado da glória de Deus. Por causa do pecado, o ser humano então se distanciou da presença do Criador. Mas agora em Cristo, Deus colocando em prática o plano da redenção, o plano de resgate, em Cristo nós fomos reconciliados. Em Cristo nós fomos religados a Deus. Em Cristo nós estamos conectados de volta a Deus. Por isso que a verdadeira religião é Cristo, que vem do latim religare, religião. Então, em Cristo nós somos religados a Deus, né? E com Cristo nós temos essa graça, né, de estarmos reconciliados ao Pai. Deus nos olha pelos olhos de Cristo. Deus nos olha por meio dos méritos de Cristo. Deus nos aceita por meio do sacrifício de Cristo, do caráter de Cristo. Não por nós mesmos, mas por causa de Jesus, pelos seus méritos, pelo seu sangue, nós somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Por isso é importante nos apegarmos mais e mais a Cristo nesse período em que nós estamos vivendo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós podemos nos reconciliar com Deus indo a Cristo, vivendo uma nova vida, né? Sendo perdoados dos nossos pecados. Cristo pagou um preço infinito para resgatar o mundo, e Deus entregou a humanidade às suas mãos. Logo, a raça humana se tornou propriedade, a sua propriedade. Ele sacrificou a própria honra, riquezas e um glorioso lar nas cortes celestiais, para se tornar o filho de José e Maria. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. Então, irmãos, Cristo fez tudo por nós. O verdadeiro sacrifício em favor de cada um de nós.
E como nós vamos tratar a Cristo? Ele deu a vida porque te amou, porque me amou. O que nós vamos fazer? O quinto tópico, o ministério celestial começou. Como o Senhor garantiu a justiça eterna, Naum 1, verso 9. Irmãos, Cristo garantiu a justiça eterna por meio do seu sacrifício, por meio da sua perfeita obediência. Perfeita obediência à sua morte na cruz, Cristo obedeceu os mandamentos do Senhor. Em tudo foi perfeito, em tudo foi tentado nessa terra, mas sem pecado. Ele obedeceu a palavra do Senhor, né? E tornou possível a todo ser humano também alcançar a justiça divina por meio da sua graça. Então, nós alcançamos justiça da parte de Deus em Cristo Jesus, quando nós aceitamos os méritos de Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós alcançamos essa justiça, porque essa justiça foi garantida na cruz do Calvário, quando Cristo, em toda a sua vida terrena, foi obediente à palavra do Senhor, à sua lei, aos seus mandamentos. Então garantiu justiça a cada um de nós. Por meio de Cristo, nós temos acesso à justiça divina. O Pai olha o caráter de Cristo em nosso lugar. Deus aceita o caráter de Cristo, os seus méritos, no lugar da nossa falha justiça, no lugar da nossa justiça que é trapo de imundícia. Por nós mesmos nós não somos aceitos diante de Deus, mas por meio de Cristo, por meio da sua justiça, nós somos aceitos diante do Pai. Somos então aceitos diante de Deus, pelos méritos de Jesus, para andarmos em novidade de vida. Somos salvos no Senhor. Tudo o que podemos fazer por nós mesmos está contaminado pelo pecado. No entanto, o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei. Todavia, Cristo foi obediente a todas as exigências da lei. Ele disse de si mesmo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Quando esteve na terra, disse a seus discípulos: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Por sua perfeita obediência, Cristo tornou possível a todo ser humano obedecer os mandamentos de Deus. Então, Cristo, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá força para sermos fiéis à palavra do Senhor. Em Cristo somos salvos por meio de seus méritos, e Ele nos torna capazes, pessoas capazes de vencer também e sermos obedientes nele, que tudo pode. Quando nos submetemos a Jesus, nosso coração se une ao dele, nossa vontade, nossa mente se torna uma com a sua, nossos pensamentos são levados cativos a ele, vivemos a vida dele. Isso é o que significa estar vestido com os trajes da sua justiça. Então, irmãos, nesses últimos momentos nós estamos vivendo na história desse mundo, nós temos que nos apegar a Cristo, porque o nosso caráter é imperfeito, mas quando nós estamos juntos com Cristo, nosso caráter é tornado perfeito, nossas vontades são tornadas vontades perfeitas diante de Deus. Só em Cristo encontramos salvação. A letra B: antes que o ministério do santuário terrestre pudesse começar, era preciso ungir o tabernáculo. O que Jesus precisou enfrentar antes do fim do período das 70 semanas, para depois começar o seu ministério celestial, Daniel 9, 24, Mateus 3, de 13 a 17, João 19, 20 a 30, Hebreus 8, de 1 a 5, Hebreus 9, 8 e 9. Então, irmãos, nesse período, Cristo ele foi batizado, Cristo iniciou o seu ministério por 3 anos e meio, esteve pregando o Evangelho a todas as pessoas, pregando as boas novas de salvação, o arrependimento dos pecados, que ele era o Filho de Deus, que por meio dele a humanidade encontraria salvação, que o homem se voltasse para Deus. E ao final do seu ministério terreno, Cristo morreu em favor de cada um de nós, como um perfeito sacrifício na cruz do Calvário. Depois ele ressuscitou e voltou ao Pai. E hoje encontra-se no ministério celestial, no santuário celestial, intercedendo por nós,
E toda essa profecia que Daniel teve, né, das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A Bíblia nos mostra todo o cumprimento da palavra profética, onde Cristo hoje realiza o trabalho de intercessão por cada alma, por cada ser humano. Então, cada um de nós devemos hoje nos voltarmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Cristo hoje é o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso advogado e o nosso sumo sacerdote, né, que realiza todo o trabalho de intercessão em favor de cada pessoa verdadeiramente arrependida. Precisamos nos voltar para Cristo, porque em Cristo nós encontramos verdadeiro arrependimento, em Cristo nós encontramos verdadeira conversão. Cristo é o centro da salvação. Em Cristo encontramos verdadeira salvação, justiça divina por seus méritos. E Cristo deseja salvar cada um de nós, irmãos, nesse período que nós estamos vivendo. Que possamos ter o desejo de a cada dia estudar a palavra do Senhor, de levar essa mensagem a outras pessoas para que possam ter o conhecimento e se voltarem para Deus. Que a graça de Jesus nos faça compreender a sua palavra.